galera, tudo bem? Esse é o canal da Liga Acadêmica de Nutrição da Universidade Selma. Esse é o nosso vídeo de estreia. Eu sou a professora Carolina, professora do curso de Nutrição da Universidade Selma. E eu estou muito honrada de estar aqui hoje para estrear nesse canal falando sobre alergias e intolerâncias alimentares. Então, talvez você com certeza já deve ter ouvido falar sobre alergias e intolerâncias, talvez você conheça alguém que tem alergias e intolerâncias ou até mesmo você seja um portador de uma dessas doenças. Então, hoje a gente vai saber um pouco mais sobre o que significam alergias e intolerâncias. Muitas pessoas acham que são coisas iguais, mas nós vamos aprender hoje que não são coisas iguais. Então, começando a falar sobre as intolerâncias alimentares, a mais conhecida de todas é a intolerância à lactose. Entretanto, é importante falar que nem todas as intolerâncias alimentares se resumem à intolerância à lactose. A intolerância alimentar, ela pode ser qualquer tipo de reação adversa a alimentos que não seja mediada por reações imunológicas. Então, essas intolerâncias, elas podem ser causadas por substâncias tóxicas, podem ser causadas também pelo contato com substâncias farmacológicas e pelo contato com aditivos alimentares. Então, muitos corantes, por exemplo, que estão presentes em alimentos industrializados, eles podem causar intolerâncias alimentares nas pessoas. E a classe mais famosa, que são aquelas intolerâncias causadas devido à deficiência enzimática. Dentro desse grupo de intolerâncias alimentares, a principal é a intolerância à lactose. E é sobre ela que a gente vai falar um pouquinho mais agora. O que acontece na intolerância à lactose, né? Para a gente conseguir entender como essa patologia funciona, primeiro a gente vai entender como é que funciona a digestão da lactose no indivíduo normal. Então, quando você consome um alimento, um leite ou derivado de leite ou algum produto que possua lactose, essa lactose, que é um carboidrato, né, o açúcar do leite, ela chega no seu intestino e ali existe uma enzima que é responsável por digerir a lactose que você acabou de consumir. Essa enzima, ela vai fazer a quebra da lactose, porque nós não conseguimos absorver lactose. A gente precisa quebrar esse carboidrato para que a digestão aconteça normalmente, para que esse carboidrato ele seja absorvido. Nos indivíduos normais, quando essa lactose chega no intestino, existe quantidade suficiente de lactase, que é a enzima responsável por quebrar a lactose. Então, essa lactose ela é quebrada e é normalmente absorvida. Bom, o que acontece no indivíduo que tem intolerância à lactose? Esse indivíduo ele não possui quantidade suficiente de lactase para quebrar essa lactose. Então, quando o indivíduo consome leite, derivados do leite ou algum produto que contenha lactose, essa lactose chega no intestino e ali não existe quantidade suficiente de enzima para quebrar a lactose. Por isso ela não é absorvida, ela fica no intestino, onde ela é fermentada e por conta dessa fermentação, uma série de efeitos negativos, de sinais e sintomas, eles são observados nesses indivíduos. Quais são os principais sinais e sintomas da intolerância à lactose? Diarreia, dor e distensão, inchaço abdominal, pode acontecer também, é menos comum, mas pode acontecer dores de cabeça, vômito e até mesmo constipação, né? O indivíduo ele pode ficar com o intestino preso por conta da intolerância à lactose. A produção de gases também é um sintoma muito comum no indivíduo que tem intolerância à lactose. Bom, vocês viram que o tempo inteiro eu falei simplesmente da ausência de uma enzima que dificulta a digestão de um carboidrato, né? Isso é o que ocorre na intolerância à lactose. Mas o que são as alergias alimentares e em que elas se diferem da intolerância à lactose? As alergias alimentares, elas são definidas como reações adversas, reações anormais ao componente proteico dos alimentos. Então, aqui a gente tem a primeira diferença, né? A gente acabou de falar da intolerância à lactose, onde o problema é um carboidrato. E nas alergias alimentares, o problema agora vai ser proteína. Além disso, uma outra diferença muito marcada entre intolerâncias e alergias alimentares é que as alergias alimentares elas envolvem reações imunológicas, né? Envolvem mecanismos imunológicos no processamento dessa reação dentro do organismo. Então vamos entender de novo o que acontece no indivíduo normal para a gente conseguir compreender o que ocorre no indivíduo que possui algum tipo de alergia.
Nos indivíduos normais, quando a gente consome algum alimento que tenha proteína, como por exemplo o leite de vaca, essa proteína ela chega no nosso intestino e a gente tem uma barreira intestinal que impede que nós absorvamos a proteína de forma intacta, né? Então essa barreira funcionando adequadamente, você não absorve a proteína de forma intacta. O que ocorre no indivíduo que tem alergias alimentares? Esse indivíduo, quando a proteína chega no intestino dele, ele começa a absorver a proteína intacta, o que não deveria acontecer. E a partir do momento em que essa proteína intacta ela é absorvida pelo organismo, esse indivíduo ele vai manifestar uma série de reações imunológicas contra aquela proteína, porque o sistema imunológico, né, para relembrar vocês, é o nosso sistema de defesa. Então, é aquele sistema que quando entra um vírus, quando entra uma bactéria no seu organismo, ele simplesmente vai desencadear uma série de reações para expulsar aquele vírus, aquela bactéria que ele entende como um corpo estranho no seu organismo. O que acontece com a alergia alimentar? Simplesmente o seu sistema imunológico ele passa a ver aquela proteína como se fosse um corpo estranho e ele vai desenvolver uma série de mecanismos para expulsar aquele corpo estranho que adentrou o seu organismo. Bom, a partir dessa série de reações é que a gente vai ter os sinais e sintomas clássicos das alergias alimentares. Quais são eles? Eles podem ser sintomas semelhantes aos da intolerância à lactose, então você pode ter diarreia, dor, distensão abdominal, produção de gases também acontecendo devido ao consumo daquela proteína. Mas você pode ter também outros sintomas, como por exemplo, manifestações cutâneas, então esse indivíduo ele pode ter vermelhidão, apresentar coceiras na pele, pode ter sintomas respiratórios semelhantes ao de asma, rinite, sinusite, e sintomas inclusive mais graves e que podem levar à morte, como por exemplo as reações anafiláticas, né, que é uma reação de hipersensibilidade, uma reação aguda e grave e potencialmente fatal, né? Nas reações anafiláticas, o indivíduo ele pode, por exemplo, ter edema de glote, então vai ocorrer o fechamento da glote desse indivíduo e por isso ele pode ter dificuldade de respirar e pode ir a óbito devido ao consumo de algum alérgeno, de alguma proteína que lhe causou uma alergia. Então aqui a gente faz um alerta muito importante de que não se pode brincar com alergias alimentares. Alergias alimentares elas podem sim levar o indivíduo à morte, tá? Então é importante que se tenha muito cuidado com isso e que você procure um tratamento adequado para suas alergias e não negligencie caso seja um portador de alergia alimentar. Bom, quais são os principais alimentos que podem causar alergias alimentares? As alergias alimentares, elas têm alimentos potencialmente causadores dessas reações, que são leite de vaca, amendoim, ovos, peixe, frutos do mar, são os principais alimentos que são responsáveis por causar alergias, especialmente nas crianças. As crianças, a prevalência de alergia em crianças é maior do que nos indivíduos adultos. Qual é o tratamento, né, para as intolerâncias que a gente falou, especialmente a intolerância à lactose e alergias alimentares? A intolerância à lactose, basicamente o indivíduo ele vai ter que fazer a exclusão da lactose da sua dieta. Ou então ele pode fazer a suplementação da enzima lactase, porque não é ela que está faltando lá no intestino. Então, quando ele vai comer alguma coisa que tenha lactose, ele consome paralelamente a enzima para que ele tenha a capacidade de digerir essa lactose que ele está consumindo. O indivíduo que tem alergia alimentar, vamos pensar na alergia à proteína do leite de vaca, que é a mais comum alergia alimentar que nós temos no Brasil. Esse indivíduo ele precisa fazer a exclusão do leite, ou então ele precisa consumir leites que tenham a proteína não de forma intacta, mas a proteína já digerida, já hidrolisada, já quebrada. Esse indivíduo não serve para ele consumir, por exemplo, um leite sem lactose, porque, vamos lembrar, o problema na intolerância, na alergia alimentar é com a proteína do leite e não com o açúcar do leite, que é o caso da intolerância à lactose. Então, esse indivíduo, ele realmente precisa fazer a exclusão do leite da sua dieta.
Quando você exclui o leite, por exemplo, da sua dieta, especialmente no público que é mais alvo de alergia, que são as crianças, isso é algo que tem um peso, nutricionalmente falando, tem um peso muito grande, porque você está excluindo um alimento que é rico em proteína, rico em cálcio, rico em vitaminas lipossolúveis, e se você retira esse alimento e não substitui adequadamente, você é um sério candidato a desenvolver déficits nutricionais por conta dessa substituição inadequada ou dessa ausência de substituição daquele alimento. É por isso que, novo alerta que nós fazemos aqui, se você é uma pessoa diagnosticada com intolerâncias ou com alergias alimentares, você deve procurar o único profissional que é capaz e que é responsável por cuidar da sua alimentação e por adequar a sua alimentação, fazer as modificações que você precisa de acordo com as patologias que você tem. Esse profissional é o nutricionista, não é o seu médico, não é o seu gastroenterologista, é o nutricionista. Então, se você é portador de uma dessas doenças, procure um profissional de nutrição, ele vai te dar várias dicas, vai te fazer entender, por exemplo, várias armadilhas que a gente tem nos rótulos alimentares. O paciente que tem, principalmente o paciente que tem alergias alimentares, ele tem que ter muito cuidado com a leitura de rótulos, porque o paciente alérgico, ele não pode consumir nem traços daquele alérgeno. Se ele é alérgico ao leite de vaca, o alimento não pode conter nem traços de leite. Então, é muito importante que ele saiba fazer a leitura do rótulo e buscar os produtos que são apropriados para ele. O ponto positivo que a gente pode falar aqui para as pessoas que têm alergias e intolerâncias é que hoje nós temos disponíveis no mercado uma série de produtos que são voltados para esse público. Nós temos diversas lojas especializadas na venda de produtos sem lactose, na venda de produtos sem alérgenos, então muitos produtos sem leite, sem soja, sem resíduos de frutos do mar ou sem trigo, que são os principais alérgenos alimentares. Então, isso permite com que hoje o indivíduo que tem alergias ou intolerâncias, ele consiga levar uma vida normal. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido bem as diferenças, entre alergias e intolerâncias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que elas aprendam também. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, porque a partir de agora a gente vai ter uma série de vídeos com temas muito interessantes que vão ser lançados para que vocês aprendam mais, para que vocês conheçam mais a respeito de nutrição e saúde. E a gente quer muito que vocês acompanhem a gente. Então curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e compartilhem todos os vídeos que a gente vai estar produzindo com muito carinho para vocês.